Olá, graça e paz. Eu sou Kátia Rodrigues e fui desafiada a trazer o próximo tema da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Normalmente nós faríamos isso como? Pessoalmente na igreja, mas como nós estamos vivendo um período de quarentena, de confinamento para aqueles que podem ficar em casa, então nós vamos fazer de forma digital, como já tem sido feito aí pelo irmão Valdir, pelo irmão Danilo, nos domingos que passaram. Né? Antes de começar, eu gostaria de orar com os irmãos para que o Senhor esteja realmente abençoando. É um tema, né? O tema que eu escolhi é o Deus de aliança. É um tema que tem falado muito comigo, porque nós vemos o nosso Deus reforçando a aliança dele conosco em toda a Bíblia. E eu quero orar agora para que o Senhor esteja realmente falando ao seu coração, assim como ele tem falado ao meu. Senhor Jesus, eu quero te louvar por este momento, por esta aula, porque eu creio que nasceu no teu coração. Senhor, nós temos vivido tempos tão incertos e tantas vezes a ansiedade tenta subir ao nosso coração, as nossas emoções, nos trazendo inquietações muitas vezes. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é Deus de aliança, o Senhor é um Deus imutável, o Senhor é um Deus que não falha, tu és fiel, Senhor, e o Senhor vela por cumprir a tua palavra. Senhor, fala conosco neste período em que nós estaremos aqui juntos. Fala conosco, Senhor, reforçando, Senhor, que o Senhor é um Deus que não muda e que por isso nós estamos seguros, independente da situação. Em nome de Jesus, fala, Senhor, com o meu irmão que está ouvindo agora, meu irmão, a minha irmã que está ouvindo agora nesse momento esta aula. Em nome de Jesus, conduz-nos, Senhor, segundo a tua vontade e a tua graça. Amém. Então, o nosso tema é o Deus de aliança, né? E nós vamos trabalhar aí, eu acredito que por umas 5 aulas, falando a respeito deste Deus e da sua aliança, desde Gênesis a Apocalipse, né? Nós somos, então, um povo de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança e a Bíblia é o livro das alianças, né? Nós podemos estar seguros que o nosso Deus que nos criou, ele é o Deus de aliança. Né? A aliança é um tema que fala conosco, que nos atinge diretamente, e por isso eu creio que é tão importante nos debruçarmos um pouco mais sobre este tema. E o que significa, então, aliança, né? Qual o significado de aliança? No hebraico, né, a palavra aliança, ela é berit, ou berit, ou berit, e no grego, diatek. Significa, então, pacto, significa aliança, significa vínculo, que pode ser feito entre Deus e o homem. Né? Nós vemos na Bíblia, quando se trata de aliança entre Deus e o homem, a palavra mais usada, a expressão mais usada é berit e diatek, que é esse pacto entre Deus e o homem. No grego ainda, nós também vemos na Bíblia a expressão santek, né? Entre homens e entre nações. No grego, essa expressão entre homens e entre nações não é diatek, é santek. Por quê? Né? Vamos ver qual é a diferença entre uma palavra e outra. Né? Qual é a diferença entre diatek e qual a diferença entre santek? Diatek é a palavra usada na Bíblia para a aliança de Deus com o homem. A aliança onde Deus e o homem não estão em igualdade de condições. Então, ela é um pacto que Deus estabelece por testamento firmado na sua palavra, né? Não pode ser alterada, mudada ou anulada pelo homem. A grande diferença entre diatek e santek, que nós vamos ver um pouquinho mais, é que santek é usado para uma aliança entre duas partes onde há igualdade de condições. Então, como é isso, né? Por exemplo, a aliança de Jonatas com Davi, a aliança que foi estabelecida, que está lá em 1 Samuel 20, do versículo 1 ao 17, né? Está faltando o primeiro ali do Samuel. Né? 1 Samuel 20, do versículo 1 ao 17, nós vemos então esse relacionamento e essa aliança firmada entre Jonatas e Davi, que eles não iam deixar essa aliança, eles firmaram um pacto onde Davi se comprometeu de se lembrar das próximas gerações de Jonatas, né?
como de fato nós vemos adiante acontecendo. Mas Santec é uma aliança usada onde há igualdade de condições, homem com homem. Já a aliança de Deus com o homem, nós não temos essa igualdade de condições, porque o Senhor estabelece esse pacto por testamento, ele firma a sua palavra, e não pode ser alterada por mim, nem mudada ou anulada, né? Ele faz, ele firma e vem acompanhado, na maioria das vezes, a aliança que Deus firma com o homem, ela vem acompanhada de um cerimonial ou de um ritual, né? Então, a diferença básica é essa, né? As alianças de Deus quase sempre vêm acompanhadas de cerimoniais ou rituais, chamados rituais de aliança. Fiquei em cima ali da frase. Na maioria das vezes nós vemos na Bíblia esses rituais selados com sangue, né? Sangue na Bíblia, meu irmão, às vezes nós falamos, nossa, sangue, morte, que Deus cruel. Mas, na verdade, sangue na Bíblia significa vida, significa penhor, significa selo. Há uma seriedade quando se fala de aliança, desse tipo de pacto, de compromisso na Bíblia. Há uma seriedade onde o Senhor Deus, ele diz, e nós vamos ver isso no decorrer de todas essas aulas, onde ele diz, eu levo a sério aquilo que eu prometo, eu cumpro o que eu prometo, e para isso eu estou selando com sangue, né? E aí nós sabemos que os povos da antiguidade, eles usavam muito dos rituais de aliança, né? Muitos rituais de aliança eram usados nos povos da antiguidade. E um ritual que eu vejo que é um exemplo simples para nós, mas que ilustra muito bem essa situação, é o fio do bigode, né? Quem aqui já ouviu falar? Os nossos avós, ou ainda os pais dos nossos avós, né, eram pessoas mais antigas, mais idosas, e elas sempre firmavam algo, né, uma aliança, um compromisso no fio do bigode. Como que era isso? Né? O que significava, né? Significava que, olha, essa promessa e esse compromisso que eu estou firmando com você, né? Eu vou cumprir a minha palavra. Eu dou uma parte de mim para certificar de que eu vou cumprir, né? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu honro meu bigode. Eu honro essa parte de mim assim como eu honro a minha palavra. Mas hoje nós temos visto isso se perdendo cada dia mais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, mesmo quando você vai firmar um contrato, seja compra de alguma coisa, isso precisa ser bem registrado, precisa ter assinatura, várias assinaturas em vários lugares nesse documento, precisa ser firmado em cartório, com testemunha. Por quê? Porque a palavra tem perdido valor, né? Muitas vezes as pessoas prometem algo, né? Entram em aliança com a sua palavra, mas ela já sabe que não vai cumprir. Nós vemos que a palavra não tem mais peso, não é mesmo? E a gente tem visto isso de forma tão frequente. Mas o nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus é infalível. O nosso Deus não muda, ele é imutável, né? O nosso Deus é fiel. A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel, ainda quando nós somos infiéis. Ele permanece fiel, né? Ele não falha, ele cumpre as suas palavras, ele cumpre as suas promessas. Pode passar o tempo que for, pode passar as eras, as gerações, ele cumpre as suas promessas. E nós estamos falando desse Deus de aliança, né? E eu gostaria, então, de lembrar com os irmãos de um versículo que fala muito comigo a esse respeito, que ele fala sobre que Deus vela por cumprir a sua palavra. E esse texto está lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 11. Né? Então, ele fala assim, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a vara da amendoeira. Né? Então, se você puder, meu irmão, abra a palavra de Deus, né? Abra a Bíblia. Eu procurei colocar os textos aqui nos slides, mas eu queria tanto que você abrisse a Bíblia. É tão bom quando nós temos esse hábito de manejar a palavra de Deus, de saber onde estão os textos, de saber aonde onde está aquilo que o Senhor tem falado. E aí, então, lá em Jeremias 1, no capítulo 1, no versículo 11, Jeremias diz assim, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira.
Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, né? Então aqui nós vemos que o Senhor, ele vela por cumprir a sua palavra. Mas aí por que ele está mostrando para Jeremias, logo quando no chamado de Jeremias, quando Deus estava chamando Jeremias para ser o profeta naquele tempo do seu povo, né, do povo de Israel, ele chama Jeremias para ser esse profeta. E Jeremias era ainda uma criança, né? Era um menino. Provavelmente na idade ali de pré-adolescência para adolescência, ele era muito novo ainda. Então, o Senhor fala: olha, o que você vê? Vejo uma vara de amendoeira. E aí, o que nós vemos, né? A amendoeira, ela é uma planta que floresce muito cedo. Ela dá flor ainda muito pequena, né? A amendoeira no hebraico, a palavra amendoeira no hebraico, ela é shoked, e significa vigilante. Então, quando Deus falou para ele olhar a vara da amendoeira, tinha ali uma palavra profética, um símbolo nessa vara de amendoeira, né? É curioso que a amendoeira, ela é a primeira planta a florescer na primavera. Ela é uma planta específica ali das imediações do povo de Israel, né? E ela é a primeira planta a florescer na primavera, entre a primavera, o inverno e a primavera. É como se ela ficasse vigiando, esperando vir a primavera, né? Então ali o que o Senhor estava dizendo, né? Eu creio que diante de todas essas informações, o Senhor primeiro estava dizendo para Jeremias: olha, você pode ser ainda muito novo, mas ainda assim você vai frutificar no chamado em que eu estou te fazendo, né? Neste chamado, eu estou te chamando para profeta, e você vai frutificar, porque sou eu quem faço, sou eu que estou contigo. E ainda o Senhor está dizendo: olha, quando Deus mostrou, né, ainda o Senhor está dizendo numa linguagem simbólica, né? Ele diz: eu cumpro o que prometo, eu sou fiel, eu estou atento às mudanças de tempos e estações, eu estou pronto para agir no meu tempo. Então nós podemos ter a certeza, ilustrando com esse texto, que o nosso Deus não dorme, ele é vigilante e cumpre a sua palavra sempre. No tempo dele, ele está vigiando para cumprir no tempo em que ele estabeleceu. Então é tão linda essa passagem, por isso que nós não podemos deixar de falar sobre ela. E quando nós então falamos a respeito de aliança, o primeiro símbolo que vem à nossa mente é a aliança do casamento, né? A aliança do casamento. E sempre que nós falamos de aliança, nós nos reportamos aí a nossa mente para o casamento, né? A aliança, por causa do seu formato circular, ele representa a ideia de eternidade, porque não tem início e nem fim. Acredita-se que foi no Egito Antigo que surgiram as primeiras alianças, né? Os povos antigos foram os que começaram usando este anel, né? Então, alguns estudiosos dizem que a moeda, né? Quando estava sendo feita, a moeda não fazia o centro, e aí então deixava a volta para que fosse feita a aliança, por causa do seu formato circular, né? E quando falamos de aliança, nós pensamos imediatamente no quê? No casamento, né? Nós pensamos imediatamente no casamento. O casamento, ele é a expressão da aliança de Deus. Nós vemos, então, quando nós pensamos em casamento, nós vamos ver a expressão dessa cerimônia tão linda, desde o Antigo Testamento até a nova aliança em Cristo Jesus, e nós vamos tratar de algumas delas, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho sobre casamento, né? Então, no dia em que o pastor ou o padre, né, no dia do casamento, no dia da cerimônia de casamento, note que o pastor ou o padre, mesmo sabendo que o casal foi até ali, ele se preparou, né? O noivo e a noiva, eles se prepararam para estar ali no dia do casamento. Então, eles se prepararam para dizer sim, não é? Então, como que funciona? Você que é casado, meu irmão, minha irmã, vai se identificar. Nós vamos ali nós conhecemos o nosso noivo, né? Meu irmão conhece aí a moça,
né? Se apaixona por ela, ora com ela e ali firmam um compromisso e vocês vão se preparando para o dia do casamento. Como? Nós nos preparamos falando, fazendo promessas no particular com o nosso noivo, com a nossa noiva. Depois nós falamos firmamos esse compromisso com a família da noiva, com a família do noivo, né? Nos preparamos em relação à casa, à festa, né? As roupas, os padrinhos, né? Os convidados, há toda uma preparação. Então, quando se chega no dia do casamento, nós estamos ali para dizer sim. Mas nós vemos o pastor perguntando novamente, ele já sabe que você está ali para dizer sim, mas ele pergunta de novo, né? Nós vemos ele perguntando de novo, por quê? Veja, você já falou sim no particular, você já falou sim com a família, e naquele dia estão os familiares, os amigos, nós que somos cristãos, então a igreja está ali também, presenciando este momento, e a autoridade eclesiástica na figura do pastor ou do padre também está ali. Então, naquele momento, o pastor pergunta novamente para que você faça o seu juramento, para que você pronuncie a sua promessa verbalmente diante de todos, né? Para que você verbalize, para que haja esse juramento verbalizado publicamente diante de todos, que você deseja passar o resto da sua vida com aquela mulher, com aquele homem, que você quer construir a sua família, que você quer cumprir o propósito de Deus com essa pessoa. Então, esse juramento verbalizado, ele é tão importante, né? Ele expressa tudo isso que vocês verbalizaram a sós, com a sua família, né? E naquele momento do casamento, o pacto de aliança é firmado, né? Você dá a sua palavra diante de todos, isso tem um peso muito grande. E isso é selado, então, com a aliança, que vai aí para a mão do noivo, para a mão da noiva, simbolizando que vocês firmaram esse compromisso até que a morte os separe, né? Não tem um fim, porque um ou outro não quis. Nós casamos para ficar juntos até que a morte os separe. É uma aliança que não se quebra facilmente. Somente a morte, né, iria separar. Então, baseado nessa visão de aliança, que eu quero prosseguir essa aula hoje com vocês, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de compromisso, ele é um Deus que firma, então, a sua palavra, né? E ele empenha a sua palavra. E sabe, meu irmão, Deus nos fez para ele, né? O nosso Deus é Deus de aliança e ele nos fez para ele, para termos relacionamento e intimidade com ele, para o adorarmos. Foi para isso que o Senhor nos fez, né? O Senhor nos fez para vivermos eternamente com ele. Então, as alianças de Deus na história da Bíblia, elas são uma aliança com um único propósito, né? E nós vamos ver Jesus em todas essas alianças, em todas essas manifestações da aliança de Deus. E aí, então, nós vamos ver, né, essas alianças, e nós vamos estudar hoje um pouco sobre a aliança edênica e adâmica, né, onde nós vemos aí a aliança que o Senhor faz com Adão ainda na inocência, antes do pecado, e depois nós vamos ver essa aliança também estabelecendo as consequências do pecado e a promessa messiânica. E na próxima aula nós vamos falar sobre a aliança noética, né, a respeito de Noé e o arco-íris. Depois nós vamos ver sobre a aliança abrâmica que Deus estabelece com Abraão e a sua descendência. Então nós vamos ver a aliança mosaica que o Senhor estabelece com Moisés, e ali nós vamos ver também a lei, as tábuas da lei. A aliança davídica, que o Senhor estabelece com Davi, estabelecendo o seu reino eterno, que jamais passará. A aliança palestiniana, vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre o arrependimento, sobre santificação, que ela fala muito sobre isso. E nós vamos ver, por fim, a nova aliança consumada em Cristo Jesus, né? Mas eu quero aqui lembrar que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que cumpre o seu propósito, né? Ele nos fez para ele.
através de diferentes alianças e cerimoniais, nós vamos ver que o Senhor tem um único propósito, que se cumpre em Cristo Jesus. E nós vamos ver Jesus em todas elas. Então, vamos prosseguir com a aliança edênica, que é a aliança no Éden, né? E aí eu quero ler com você. Então, de novo, eu quero te desafiar, abre a sua Bíblia, né? Abre a sua Bíblia, leia na Bíblia, né? Ainda que nós estejamos vivendo um tempo digital, facilita a nossa vida, mas leia a Bíblia, porque ali é o Senhor falando conosco, né? Não fique com o que eu estou dizendo, fique com o que a palavra de Deus diz, né? Nós precisamos conferir aquilo que a palavra de Deus diz, e o Senhor é Deus maravilhoso que fala conosco, né? E na medida em que a história vai progredindo, né, nós vamos entrar aí em Gênesis 1, 27 e 31, que é o começo da história, mas nós vamos ver que à medida que a história progride, nós vemos manifestas as alianças, né, até que se cumpre em Cristo Jesus. Então vamos abrir lá Gênesis 1, 27 a 31. No versículo 27, né, o Senhor diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. No 29 ele diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então aqui nós vemos o Senhor dando tudo, né? Nós vemos uma aliança em que Deus entra com tudo, com todas as bênçãos, revelando todo o seu projeto, colocando o homem como principal da criação, né? Ele diz, ele vem, né? E revela esse projeto para o homem e para a sua posteridade. Crescer, multiplicar e dominar a terra. Nessa aliança, meu irmão, só tem bênçãos, né? Deus entra revelando todo o seu projeto. Vemos aqui Deus fazendo um pacto, uma promessa onde Deus entra com tudo. Essa aliança, ela é chamada de aliança da inocência, porque foi feita com o homem antes do pecado. O homem ainda não tinha pecado aqui, né? Mas então nós vemos que o Senhor deu apenas uma única proibição. Veja, ele falou, olha, você pode fazer tudo, né? Você vai dominar sobre todas as coisas, todas as sementes, todos os frutos, né? Tudo que for verdura, você vai poder comer tudo isso, você vai poder dominar sobre tudo isso, todos os peixes do mar, todas as aves do céu, todos os répteis, todos os animais que andam sobre a terra, tudo isso você vai poder dominar. Você vai crescer, você vai multiplicar e dominar tudo isso. O Senhor fez uma casa para o homem ali no Éden, né? Ele construiu tudo que o homem precisava para que ele vivesse ali de forma confortável, podendo dominar sobre todas as coisas. Mas ele deu uma única proibição, né? Que está lá em Gênesis 2, 17 e 19. Vamos ver então, né? Essa única proibição, uma única lei, né? Uma única coisa que o homem poderia, o único lugar que o homem poderia errar era aqui. Então, lá em Gênesis 16, 17, diz assim, no 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Né? Então, nós vemos aqui essa proibição. Embora a gente já conheça essa história, mas é tão importante que a gente veja, né, novamente na palavra de Deus. Então, a única proibição que o Senhor deu era
que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor plantou ali, dentre todas as árvores, no meio do jardim, a árvore da vida, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, o Senhor não proibiu Adão de comer da árvore da vida. Ele proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, vamos prosseguir. Essa aliança edênica, ela foi feita na inocência. Deus deu todas as coisas e havia uma única proibição. Então, foi feito antes do homem pecar, né? Como eu falei, ele poderia ter comido da árvore da vida e viveria eternamente da forma como o Senhor preparou para que ele vivesse. E ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, a única proibição. Lá em Gênesis 2, 25 diz assim, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então foi feita ainda na inocência, né? Aqui, nesse momento, não havia maldade. Eles andavam na luz, andavam em verdade, não tinham nada do que se envergonhar, não tinham nada do que se esconder, por isso que eles andavam nus e não se envergonhavam. Deus, ele tinha estabelecido ali um relacionamento com Adão. Ele vinha, então, todos os dias, na viração do dia, né? No fim da tarde, ele vinha, né? Deus vinha para ter tempo com Adão. E depois, né, com a mulher, quando então Deus criou a mulher a partir da costela do homem, né, da costela de Adão, nós vemos que o Senhor vinha falar com eles todos os dias na viração do dia. Eu imagino que naquele momento de relacionamento era um momento que Adão poderia tirar as suas dúvidas, Deus podia falar a respeito de como ele se sentia em relação a eles, porque Deus achou muito bom quando tinha feito o homem, né, e a mulher. Ali Adão podia comentar com Deus sobre o relacionamento dele com Eva, né? Naquele momento ele poderia naqueles momentos, né, de relacionamento, ele podia ir contando como ele estava fazendo com o nome dos animais, como ele está fazendo ali com a terra. Então havia um relacionamento do qual eles não se envergonhavam, né? O homem e a sua intimidade com Deus acontecia sem que houvesse nenhum constrangimento. Mas, né, seria tão bom se tivesse continuado assim. Porém, né, nós vemos o quê? Que no capítulo 3 de Gênesis, Adão fez a única coisa que ele foi proibido de fazer. Nós vemos ali, então, a incredulidade e a desobediência. Eu sei que você já conhece essa história, e muitas vezes fica repetitivo, mas é tão importante nós observarmos juntos, porque tudo começou ali, né? Tudo começou em Gênesis. Então, vamos ver lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí no versículo 2 diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha o que a mulher disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, aqui nós vemos o quê? Passei vou voltar. Então, aqui nós vemos, olhando o texto, né? Nós vimos que o Senhor está nos mostrando como foi, né? Veja, a mulher viu que o fruto da árvore, né? Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então, ela tomou o fruto. Né? Neste momento, nós vemos que a mulher, ela ouviu a voz da serpente, né?
a serpente aqui é o próprio Satanás. Ela ouviu a voz da serpente, né? Ela não ouviu a voz de Deus. Então a gente vê o seguinte, que eu vejo que é tão pertinente nós falarmos. O que o Senhor fez? Ele falou especificamente com Adão. Você pode comer de todas as árvores. A do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Porque no dia em que você vai comer, você vai morrer. No dia em que você comer, você vai morrer. E depois disso, Deus criou a mulher. E então, quando ele criou a mulher, né? Eu creio que então Adão começou a se relacionar com essa mulher, né? Com Eva, que depois o homem dá o nome de Eva, né? Mas ele começou a se relacionar com a mulher, com a Eva. E então quem falou a respeito, né? Eu imagino que quem falou a respeito desta ordem, desta proibição para Eva foi Adão, né? E a gente sabe assim, quando, né, nós que somos pais, né, você que tem filhos, você dá uma ordem, né, para o seu filho mais velho, e aí pede para ele passar essa ordem para o filho mais novo. Provavelmente essa ordem que vai ser passada para o filho mais novo vai ter alguma interpretação do filho mais velho. Né? Não foi diretamente, eu creio que foi isso que aconteceu. Por isso que então a serpente foi enganar a mulher, porque a mulher não ouviu da boca de Deus, mas Adão ouviu da boca de Deus, né? Então, tanto a mulher quanto o homem, quanto Adão, não creram na palavra de Deus. Por isso que tudo começou com a incredulidade. E então eles desobedeceram e comeram do fruto, né? E quando a gente entra na proibição, né, dessa árvore, então agora a gente entrou na aliança adâmica, né? Não posso adiantar, senão a gente vai perder algumas coisas, né? Nós entramos na aliança adâmica. Então esta aliança, ela estabelece as consequências do pecado, né? Nós vamos entrar nela e só estou voltando aqui um pouquinho, né? Então a aliança que estabelece as consequências do pecado. E aí, então, nós vimos que ela comeu, né? E Adão também comeu. Então, lá vamos falar um pouquinho antes de entrar, né? Então, o que aconteceu? Quando nós examinamos a proibição em relação à árvore, né? O que nós vemos? Nós vemos que Deus esperava uma obediência de Adão. Foi Deus quem criou Adão. Foi Deus quem criou Adão, né? Ele criou Adão para ser seu. Ele criou o homem para si mesmo, para se relacionar com ele, para o adorar. Ele criou o homem para si, né? E aí então Adão escolheu desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. E quando nós olhamos um pouco para esta árvore, né, para a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vemos que, como foi a única proibição, ele precisava ter ficado com a palavra que Deus disse. Ele precisava ter obedecido. Aquela árvore não deveria ter diferença nenhuma das outras. O que fazia dela diferente era a palavra de Deus, aquilo que Deus disse, né? Então, nós vemos aqui que agora a conversa, né, a fala de Deus com Adão muda, né? Agora mudou a conversa. Até então Deus tinha feito tudo, Deus tinha dado tudo, era só bênção, só coisa boa, né? Vamos aqui viver junto, Adão. Vamos, né, você vai crescer, você vai multiplicar, e eu estou aqui estabelecendo um povo para mim. Foi isso que o Senhor fez, né? Ali o Senhor estabeleceu o casamento quando falou que o homem e a mulher, que Deus fez a mulher, né? E aí o homem diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então deixe o seu pai, a sua mãe, sejam uma só carne com a sua mulher. Então ali houve o casamento de Adão e Eva, e ali então eles se estabeleceu ali o primeiro casal, a primeira família. Mas na aliança adâmica nós vemos que a conversa vai mudar de figura, né? É uma aliança que estabelece as consequências do pecado. Agora Deus vai falar com o homem, mas agora ele é pecador. Então, essa aliança é feita tratando da consequência do pecado. Então, vamos ver junto, está lá em Gênesis 13, 14 a 19. Então, o Senhor Deus disse à serpente, né? Lembra que foi a serpente que enganou ali
a Eva, né? Foi ela quem tentou a Eva. Visto que isso fizeste, você será entre todos os animais domésticos. Vamos lá. Visto que ficou na frente, né? Um pouquinho. Visto que isto fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. No 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. E no 18, ela produzirá também cardos, a terra, né? Produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E no suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, e porque tu és pó, ao pó tornarás. Então nós vemos aqui esta aliança que vem como consequência da desobediência em relação ali à aliança edêmica. Adão poderia ter comido da árvore da vida que estava no meio do jardim e que não foi proibida. Mas ele não comeu porque ele não quis. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, no pecado, ele corria o risco de comer da árvore da vida, porque agora ele estava no pecado, né? Então, no pecado, ele corria o risco de comer da árvore da vida e viver eternamente separado do Senhor. Porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, né? O pecado nos separa de Deus. Então Deus o proibiu. Como? Expulsando ele ali do jardim do Éden, como nós vemos no versículo 24. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então, no versículo 24, o Senhor diz o seguinte. É a primeira aula, irmãos. Na segunda eu vou estar craque nisso aqui, né? Porque a gente não tem, eu não tenho hábito, né? A minha geração não é essa, né? Então, não tenho ainda esse hábito. Mas então, no versículo 24, abra sua Bíblia, que lá no versículo 24, mostra quando o Senhor expulsou o homem, né? Eu vou ler, mesmo não tendo aí na tela, eu vou ler para você. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui o Senhor expulsou o homem do Éden para que ele não comesse da árvore e ainda colocou um anjo com uma espada ali para proteger o caminho da árvore da vida. E meu irmão, em meio a tudo isso, né, toda essa consequência de dor, de maldição, de proibição, nós vemos aqui a promessa do Messias, o elemento mais importante desta aliança, que está lá em Gênesis 3,15. Então, nós vamos ler novamente, agora com esse olhar, né? E aí o Senhor diz assim em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui Deus está prometendo o Messias. Ele está prometendo para o homem que, mesmo com toda a sua desobediência, que as coisas não vão terminar assim. Aqui nós vemos a aliança de Deus selada, né? Com uma promessa, né? Aqui inicia uma promessa de que Deus não mudou em relação ao homem, mesmo diante de tanta desobediência, né? Que as coisas não vão terminar assim. Veja, se a gente parar para pensar um pouquinho, quando os anjos pecaram, né? E aí nós vemos a queda de Satanás. Para quem não se lembra ou não sabe, Satanás era um anjo de luz, né? E até que com uma função bem importante, inclusive, né? Ele era um anjo de luz. E aí, então,
Quando o Senhor, então, quando nós vemos, quando esse anjo, né, que foi Lúcifer e agora Satanás, quando ele pecou e quando ele levou consigo a terça parte dos anjos, né, e eles pecaram, eles desobedeceram, eles se rebelaram contra Deus, né, eles se tornaram anjos caídos, demônios. E veja, Deus não fez nada para mudar essa história. Se tornou anjo caído, continuou anjo caído. Virou demônio, virou demônio. Deus não fez nada para mudar, né? Deus deixou como estava. Porém, neste momento aqui da história, este momento aqui é muito diferente. Deus expulsou o homem do Éden para protegê-lo, né, de comer da árvore da vida e permanecer, então, permanecer uma vida inteira, né, uma eternidade longe do Senhor. Porque Deus tinha um plano estabelecido desde a fundação do mundo. Deus criou o homem para si, né? No meio de toda a maldição e fracasso do homem, Deus traz aqui redenção, promessa de redenção, porque Deus criou o homem para si, né? Nós vemos na aliança edênica que o Senhor preparou tudo lá no Éden, que Deus preparou tudo porque Deus queria o homem, Deus queria um povo para si. Deus estabeleceu a sua aliança eterna com o homem, firmado na sua palavra. Veja, vamos voltar aqui. Porém inimizade, é o Senhor quem está falando. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. O Senhor nos fez para ele. E aqui nesse momento Deus falou, pera um pouco. Aqui a história vai ser diferente, né? Deus fez tudo para ele mesmo e vem o diabo e acha que vai levar melhor. Não, o Senhor disse não. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é? Então o Senhor falou, é como se nesse momento o Senhor estivesse falando assim, olha, eu vou tomar a frente. Eu vou tomar a dianteira. Eu tenho autoridade para colocar inimizade entre você e a mulher. Eu tenho autoridade para mudar essa história. Sou eu quem faço. E sabe, meu irmão, quero dizer para você que quando Deus diz eu faço, você pode ter certeza. Você pode descansar, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não depende de ninguém. Neste momento nós vemos uma promessa, uma aliança sendo estabelecida. Incondicional, não depende do homem, não depende da mulher, não depende de Satanás, depende do Senhor. Ele falou o quê? Deus está colocando tudo, eu porei, ele está colocando tudo no futuro. Por quê? Porque ele disse, sou eu que farei, depende de mim, o Senhor está falando, né? Depende somente dele, não depende de ninguém. Ele expressou aqui o seu plano redentor, no meio de tanta dor, no meio de tanta maldição, por consequência da desobediência. Veja, tudo estava sobre maldição. O Senhor falou assim, olha, por sua culpa, toda a terra será maldita, né? Por sua causa, por sua culpa. Né? Ele falou para Adão. Mas no meio de toda a maldição, surge então a grande promessa messiânica. Surge então a grande promessa de Deus para a redenção, né? Deus olha para Adão e diz, por sua culpa, mas no meio disso surge essa promessa. Né? Então essa aliança traz a dor, essa aliança traz a vida fora do Éden. Eles iam ter que trabalhar, eles estavam sujeitos às doenças, eles estavam sujeitos ao envelhecimento a partir de agora, à morte, né? Isso nos faz pensar um pouco que quando Deus soprou vida no homem, né, e na mulher, não faz parte da essência de Deus o envelhecimento, a doença e a morte. Sabe? Por conta do pecado, né? Então, entrou a doença, entrou o envelhecimento e a morte. E por isso, então, para nós é tão difícil aceitar isso, né? Nós não aceitamos a morte, nós não aceitamos o envelhecimento. O que nós temos visto nesse tempo? Tanta gente fazendo tantas coisas, tantas descobertas para retardar o envelhecimento, né? Tem aí no mercado os produtos anti-aging, né? Anti-envelhecimento, como se
por um milagre nós possamos deixar de envelhecer. Meu irmão, nós vamos envelhecer, né? E com o tempo, né, com a caminhada com o Senhor, com o amadurecimento, nós vamos aceitando de forma mais branda essa verdade de que nós vamos envelhecer e vamos morrer. Mas aquela morte eterna, né, que o pecado trouxe, o Senhor aqui nessa promessa, ele muda. Ele diz, eu estou escrevendo uma história diferente, né? Sou eu quem faço. E o plano que eu tenho desde o início, na fundação do mundo, eu vou cumprir. E não depende de ninguém, né? Nós vemos aqui, então, que Deus estabelece a sua aliança eterna com o homem firmado na sua palavra. E nós já vemos também, nós vamos ver no decorrer do tempo, que ele sela com sangue, né? Ele sela com sangue. E outra coisa que o Senhor faz aqui, importante de mencionar, Deus usa a mulher nessa aliança de redenção. Não foi a mulher quem pecou, não foi a mulher que foi enganada pela serpente, pois aqui Deus usa a mulher nessa aliança. Na mesma palavra de fracasso, Deus traz uma palavra de redenção. Olha como nosso Deus é lindo, como ele é maravilhoso. E aí, né, lá em Gálatas 4:4 diz, né, quando Deus diz que vai usar a mulher nesse pacto de redenção, lá em Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, né? É tão lindo porque lá em Gênesis 3:15, nós vemos o Senhor falando o que ele ia fazer. Aqui estava a promessa de um Messias, do Messias. Aqui estava a promessa de que Jesus ia enviar o seu próprio filho, de que Deus, o Pai, ia enviar o seu próprio filho, Jesus Cristo, né, para mudar essa história, para trazer o seu povo de volta, né? Então, vindo, porém, a plenitude do tempo. O que é essa plenitude do tempo? Que o Senhor vela por cumprir a sua promessa. E o tempo, a plenitude do tempo, foi quando Jesus, né? Quando se cumpre em Jesus essa promessa. Deus compromete-se agora a redimir um povo para si, né? Deus compromete-se a redimir um povo para si mesmo, né? Então, as mesmas palavras que pronunciam maldição, né, na aliança da criação, ela também traz uma aliança de redenção, e a mulher vai ter um papel fundamental, porque Jesus foi nascido de mulher, né? E nós vamos ver tudo isso com mais calma, através dos versículos. Meu irmão, eu quero que você, eu espero que até aqui você tenha sido abençoado, eu espero que até aqui essa palavra, né, de aliança tenha voltado ao teu coração, que traga um ardor no seu coração de que o nosso Deus, em meio a tanta crise, a tantas coisas que nós estamos vivendo, ele não esqueceu da sua promessa. Ele cumpriu e continua cumprindo. O Senhor cumpriu a promessa de um Salvador, de um Redentor, para que nós pudéssemos viver com ele, né? Aqui nesta terra e eternamente, quando nós partirmos daqui. Então, tenha isso no seu coração. O nosso Deus é Deus fiel, que cumpre as suas promessas. E nós vamos passear por isso durante as Escrituras. E na próxima aula, nós vamos falar sobre a aliança noética, né? A aliança de preservação. E o primeiro sinal de aliança de Deus nas nuvens, né? Nós vamos ver que o Senhor, no decorrer desse período, estudando o Deus de aliança, nós vemos que o Senhor marca, né? Coloca ali um sinal nas nuvens, né, na aliança em Noé. Depois ele firma um sinal na carne, e então ele firma um sinal no nosso espírito. Nós vamos ver tudo isso com mais calma. Eu espero que você tenha sido abençoado, né? Eu acredito que o chat vai estar aqui ao vivo se você tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta. O que eu puder responder, eu vou responder. O que não, eu vou buscar aí os universitários, né? Os pastores, pastor Jorge, pastor Felipe, né, o pastor Tiago, né, os professores aí mais experientes do que eu, então o professor Valdir, o Danilo, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, porque eu me sinto honrada de estar cooperando na obra do Senhor, né? Compartilhe este vídeo, compartilhe esta palavra.
Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.